Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos aprender a criar um relatório interativo utilizando recursos do Excel, como a tabela dinâmica e outros recursos visuais para você entregar um relatório bem profissional para te ajudar aí no teu dia a dia e quem sabe até almejar aprender mais sobre Excel e criar novas oportunidades profissionais para você. Vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Você está falando, professor, só estou vendo uma tabela e cadê a visualização? A gente vai fazer juntos, passo a passo, tá? Então essa tabela que a gente tem, eu montei uma tabela bem simples para ficar fácil o teu entendimento do que a gente tem de informação e como você vai fazer o teu relatório interativo no Excel, tá? Detalhe muito importante, gente. Eu tenho aqui, ó, vendedor, data, ano, valor e local. Eu coloquei bastante registro, ó. Coloquei 1569 registros, 1567 registros, tá? A gente tem aqui. Detalhe importante, tá, pessoal? Você já vai pedir, Michel, professor, por favor, fornece esse arquivo? Eu vou fornecer esse arquivo sim. Esse arquivo a gente vai distribuir no canal do Telegram, tá? Então vai estar lá, por exemplo, a gente vai distribuir o link para vocês e logo abaixo do link que vai estar disponível o vídeo para você assistir pelo canal do Telegram, você vai ter lá um link para baixar o arquivo e testar. Então você vai receber esse arquivo aqui. Você vai receber o arquivo pronto? Não. Você vai receber esse arquivo para você treinar assistindo ao vídeo depois. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a falar um pouquinho dos recursos aqui e como que eu uso no meu dia a dia para criar esses relatórios e às vezes assim entregar uma coisa mais profissional para a equipe, tá? Tá vendo aqui, ó, tem os vendedores, tudo bonitinho. Primeira dica que eu vou dar é o seguinte para você, ó, você vai selecionar toda a tua tabela e você vai aqui pegar aqui, ó, você pode utilizar o formatar como tabela ou você vem utilizar o inserir e define como tabela, qualquer uma dessas opções. Por quê? Porque essa opção, ela faz uma automatização da sua tabela que, quando você for criar uma tabela dinâmica, qual vai ser o papel da tabela dinâmica? Puxar essa fonte de dados, ele entende que isso aqui é um modelo de dados para o Excel. Então essa tabela, ela vai ter todos os seus campos, inserir uma linha nova, ele vai inserir isso no teu modelo de dados. Tá? Então isso aqui é uma dica importante. Seleciona ela inteira, aí você escolhe aqui o formatar como tabela, ou você usa o inserir e define como tabela. Tá? Vou pegar aqui, ó, vou dar OK, prontinho, ó, a tabelinha está ali já definida. Tanto que ela tem o nome de tabela 1. Ó. Se eu viesse aqui e mudasse, ó, base, vou dar um Enter, acabei de falar que o nome dessa aqui é a tabela base. Tá? Quando vir em inserir e vir aqui no tabela dinâmica, ele tem aqui a tabela intervalo e fonte de dados externa, né, que a gente pode utilizar, e tem tabela dinâmica recomendada. Se o teu não tiver o recomendado, não fica tranquilo, ok? Ou tranquila. O recomendado ele vai te dar sugestões de tabelas dinâmicas. Então, para quem nunca viu uma tabela dinâmica ou não sabe fazer uma análise de dados, fica tranquilo, eu vou mostrar passo a passo. Mas você pode utilizar esse recurso de tabela dinâmica recomendada e escolher a tabela que ele vai montar para você. Por exemplo, aqui ele está fazendo uma análise das unidades, né? Ó, e aqui tem os seus totais e aqui tem uma soma de valor por vendedor. Os vendedores e seus desempenhos dos vendedores. Bacana, né? O que eu vou fazer aqui? Nenhuma das duas. Tá? Eu vou utilizar aqui o recurso de tabela com vocês. Vou colocar em uma nova planilha e nessa planilha a gente vai falar aqui dos recursos de tabela dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho data, eu tenho ano, tenho valor, tenho local. Vamos pegar aqui, por exemplo, o vendedor. Vou pegar o vendedor e colocar ele na linha. Vou aumentar um pouquinho mais o zoom para você aí. Ó. O que ele fez? Ele montou uma tabela de desempenho, né, dos nossos vendedores. Esse desempenho eu poderia colocar o valor dele aqui, ó, e saber o faturamento, quanto que cada um vendeu. Olha que bacana. E aí eu tenho essa informação agora aqui presente. Olha só. Vou selecionar os valores, Ctrl 1 no teclado e vou agora passar aqui, ó, para o formato de moeda. Vou dar OK, prontinho. Tem aquele R cifrão agora para ficar um pouquinho mais bonito. Olha que interessante, se eu pegar o ano e colocar em coluna, ele vai me separar o ano de 2021 e o ano de 2022, trazendo o total por vendedor. Olha que interessante.
Michel, vou colocar o ano no filtro. Vou colocar o ano no filtro. Eu posso agora filtrar, ó. Eu quero o ano de 2021. Ah, eu quero o ano de 2022. Conforme eu escolho, automaticamente ele faz essa filtragem ali. Vamos colocar o ano em colunas e vou pegar o local e colocar em filtro. Olha só. Agora, se eu escolher o local, eu vou pegar o Ceará. Ele vai mostrar as vendas no Ceará de cada um dos vendedores em cada um dos anos. Olha que bacana. Vou colocar em GO. Ó, Goiás, Paraná, SP. Olha só, ele faz essa filtragem. Esse filtro, pessoal, é um elemento que eu coloquei aqui. Mas eu poderia colocar um filtro um pouquinho mais bonito, que seria a segmentação de dados. Então veja, eu estou clicado na tabela dinâmica e tem aqui ó, análise da tabela dinâmica. Ele tem todas essas guias. Se você não tiver ela aqui, ó, pode ser que você clicou fora, ó, sumiu. Mas clica na tabela dinâmica, ela volta a aparecer. E aí você tem a análise da tabela dinâmica e o design. Tudo bem? Em análise da tabela dinâmica, eu vou colocar segmentação e vou colocar segmentação por local. Olha só que interessante, ó. Agora, se eu clicar aqui, ó, ele aplica o elemento do filtro, fazendo também a filtragem. Acaba se tornando um filtro um pouco mais bonito, com uma característica visual mais similar a botões. Bacana, né? Então, olha só, a gente viu, chegou até aqui nessa parte do vídeo, dessa parte de como você vai formatar como tabela, fazer tabela dinâmica, como montar tabelas dinâmicas e, além do que, eu expliquei para você linhas, colunas, campo de valor e também mostrei agora um item de segmentação para deixar talvez uma interatividade no seu relatório. Tudo isso são dicas que eu estou trazendo para você. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Vem aqui na descrição, clica no link do curso www.cursodeexcelonline.com e converse com a nossa equipe no atendimento que eles vão dar todos os detalhes da formação. Nossa formação vai do básico ao avançado, com diversos módulos para você se especializar ainda mais, criando relatórios profissionais para o seu dia a dia. Outro detalhe importante, é a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Para reforçar, hoje pessoal tem cupom, então vou deixar um comentário fixado com este cupom promocional para você que está assistindo esse vídeo hoje e você que quer ir começar a formação conosco. Mas corre lá que os cupons são limitados, porque uma hora vai acabar a promoção. Então vai lá, conversa com a equipe, tá bom? Agora, vamos retomar? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora aqui? A gente mostrou para vocês diversos conceitos e recursos do Excel para a gente criar um relatório, tudo bem? Então, olha que bacana. O relatório, pessoal, normalmente ele é composto por uma tabela. Eu pensei em criar o relatório, mas não tão focado na tabela, gente. A gente criar um painelzinho, isso, um painel, tipo um dashboard, tá? Mas eu não vou falar tanto de dashboard porque o objetivo seria mais mostrar para vocês os recursos de interatividade que você pode aplicar nos relatórios no Excel. Porque quando você tem aqui ó, uma tabela dinâmica, né, você tem aqui ó, itens que são relacionados a relatórios. Então, são itens de relatórios que a gente faz. Então, quando você está fazendo, por exemplo, uma análise de dados, um item de segmentação, você tem aqui ó, relatórios. Tá? Então, cada tabela dinâmica é um item de relatório que você monta. O dashboard ele envolve uma série de análises. Né? Aqui eu não vou entrar em tantos detalhes, mas a gente vai criar um painel de visualização simulando um relatório mais bonito, mais profissional para você pegar essas dicas aí e aplicar no seu dia a dia. Tudo bem? Essa tabela dinâmica eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar aqui ela, ó, vou tirar o ano, vou tirar o local, ficando apenas vendedor e a soma de valor. Tudo bem? O que eu posso fazer ainda aqui ó, de informação que a gente pode analisar? Eu vou copiar essa tabela. Ó, vou selecionar ela, dar um Ctrl C, venho aqui para o lado e vou dar um Ctrl V. Eu fiz uma cópia da tabela, tá? Essa cópia da tabela eu posso manipular os campos. Por exemplo, aqui tem o vendedor, ó, vou tirar o vendedor e vou colocar, por exemplo, aqui ó, o ano. Olha o que ele faz. Vai fazer a somatória por ano. Mas eu quero a somatória por ano? Não. Eu vou colocar aqui ó, o local. Vamos colocar o local aqui, ó. Agora eu tenho desempenho de vendas dos vendedores e o desempenho por localidade. Essa segmentação, gente, eu não vou utilizar ela, vou tirar. Eu vou utilizar a segmentação por ano, para ficar um pouquinho melhor as informações que a gente deseja, ok?
Então, por exemplo, como que eu faria uma segmentação agora aqui? Vou clicar aqui na primeira tabela, análise, olha lá, segmentação de dados e vou utilizar o botãozinho de ano, o campo ano, para a gente utilizar, tá? Vou colocar aqui, ó, duas colunas, para ficar um pouquinho melhor, ó, deixar aqui na parte superior, que conforme a gente clica, a gente vai ter aqui, ó, o desempenho da tabela sendo analisado, ok? Entretanto, o que eu quero fazer também aqui para você facilitar? Esse item de segmentação só está conectado a esse relatório, a essa tabela dinâmica. Eu preciso conectar a outra. Então, olha só, estou no item de segmentação clicado, guia de segmentação, conexão de relatório. Eu vou habilitar outra tabela dinâmica. Então, venho aqui, ó, marco ela e dou OK. Agora, conforme eu clico, eu tenho análise acontecendo nas duas tabelas. Vamos desenvolver dois gráficos. Eu vou fazer um gráfico aqui, ó, clico nessa tabelinha dinâmica e inserir, vou fazer aqui, ó, um gráfico, ó, tá? Esse eu acho que eu vou fazer diferente, eu vou fazer um gráfico de barras, tudo bem, ó? Aí tem o total aqui, eu vou tirar essas linhas aqui que eu não gosto muito, dando um visual um pouco melhor, mais bonito ao gráfico, limpando os dados. O título, vamos mudar, ó, desempenho dos vendedores, ok? Aqui ele tem alguns botõezinhos que a gente pode eliminar do gráfico. Esses botões, a gente oculta eles. Então, eu clico no gráfico. E tem aqui, ó, gráfico é dinâmico. Aí, botões de campo, eu vou ocultar tudo. Tudo bem? Aí, o gráfico ficou um pouquinho mais limpo. Eu vou dar um Ctrl X nele. Eu vou criar uma planilha nova e vou colocar o gráfico aqui. Tá bom? Vou voltar na minha planilha 2 e vou fazer um gráfico agora, ó, das unidades. Tá? Então, vou lá inserir. Vou fazer um gráfico de colunas, tudo bem? E aí vou fazer a mesma coisa, ó, vou limpar aqui, vou tirar esse total que não precisa, e vou chamar aqui, ó, desempenho por localidade, tá? Vamos lá, ó, gráfico dinâmico, vou ocultar os botõezinhos. Vou tirar as linhas aqui, ó, tirei. Ctrl X no gráfico, planilha 3, vou colar aqui, tá? Por que eu trouxe ele para cá? Eu trouxe para cá porque eu vou trazer os dados para a nova planilha para criar esse relatório de um modo mais bonito, mais profissional, tá bom? O que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou utilizar, pessoal, o inserir, ilustrações e formas. E vou fazer aqui, ó, um retângulo de canto arredondado, ó, sobreposto aqui, ó. Professor, por cima por enquanto. Você já vai entender já já o que eu vou estar montando aqui, ó, tá? Vou colocar esse aqui, vou dar um Ctrl D, colocar o outro sobreposto aqui, ó, tá bom? Vou pegar aqui um conjunto de células, ok, ó. Vamos colocar aqui, ó, um outro tom de azul, ó. Colocar um tom de azul mais escuro, ok, ó. E esses objetos, eu posso agora fazer algumas configurações visuais. Por exemplo, deixa eu acertar aqui a curvatura do ângulo, esse aqui também, ó, lá na bolinha laranja. Ele tem aqui, ó, formato de forma, preenchimento de forma, e ele tem aqui, ó, cores que eu posso utilizar, tá? Por exemplo, tons de azul, tons de cinza. Nossa, vai ter cor? Vai ter cor. Por exemplo, se eu viesse aqui e utilizasse, ó, esse gradiente aqui, ó. Aqui eu apliquei um gradiente de cor neste gráfico. Vim aqui, ó lá, ó. Vamos pegar aqui, ó, o preenchimento da forma. Vou utilizar o item de gradiente também, ó. Vou colocar o mesmo gradiente, que é esse daqui. Olha só como fica. Uma outra característica visual. Vou clicar no gráfico. Vou pegar agora aqui, ó, contorno da forma, sem contorno. Vou clicar no outro. Contorno da forma, sem contorno. Ok? Vou pegar, ó, esse objeto, formato de forma, recuar. Ó, vou recuando ele. Ó. Vou clicar no outro. Vou lá. Ó, formato de forma, recuar. Vou clicando até ele para trás. Tá? O que aconteceu? O gráfico ficou sobreposto, que era esse o meu objetivo. O que eu posso fazer com o gráfico agora aqui? Ó? Esse gráfico, eu vou fazer uma configuração visual nele. Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vamos colocar uma outra fonte, ó, Segoy UI. Olha só, mudei uma característica da fonte. Vou lá no formatar, e tem aqui, ó, preenchimento da forma. Eu vou utilizar sem preenchimento. Olha o que aconteceu com o gráfico. Professor, não estou enxergando direito. Calma que você já vai ver. Contorno, ó, eu vou tirar o contorno também dessa forma. Volto na página inicial e vou mudar para uma corzinha mais clara, ó, um branco.
Veja que ficou mais fácil agora de ver os dados. E vou ajustar, ó, a informação aqui, ó. Essa barrinha que a gente tem, né, ó, eu vou mudar a cor dela. Posso vir aqui, ó, colocar, por exemplo, no outro tom de cor, ó. Olha como ficou. Deu uma outra característica visual ao gráfico. Aquela coisa que você tem aqui, ó, branca, toda, olha como ficou. Ficou com outro aspecto visual. Eu vou clicar nessa barrinha, botão direito, formatar série de dados. A largura de espaçamento eu vou colocar 50%, ela vai ficar um pouquinho mais grossa, maior, tá? Em seguida, sinalzinho de mais, eu vou colocar um rótulo de dados. Olha que bacana. Viu o visual como ficou? Ficou diferente. Vou clicar aqui, ó, no desempenho de vendedores, vou colocar em negrito, ó, Ctrl N, e aí depois eu vou mover aqui para o cantinho, ó, ficando o desempenho de vendedores. Tudo isso que eu fiz aqui, eu vou fazer agora no outro gráfico. Então o que eu tenho que fazer? Ó, clico no gráfico, vamos pegar aqui, ó, a fonte, eu vou passar para Segoia UI, já vou mudar a corzinha, você vai falar, pô, sumiu a cor, professor, não tem problema. Vem aqui no baldinho de tinta sem preenchimento, ou você vai lá no formatar e utiliza sem preenchimento. Vamos tirar o contorno da forma, vou clicar aqui, ó, na barrinha azul e vou mudar o preenchimento da forma para um azul mais clarinho. Botãozinho direito, vamos lá, ó, formatar série de dados, largura de espaçamento 50%, vamos fechar aqui, sinalzinho de mais, rótulo de dados. Olha que bacana. Vamos dar um Ctrl N aqui no desempenho por localidade, arrastar um pouquinho mais para cá, né, ó, e aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para ocupar o espaço, né, ó, mais assertivo aqui, da forma que a gente está utilizando. Olha só. Não ficou melhor, gente? Olha o aspecto visual. Só de você fazer essas brincadeirinhas, você acaba às vezes falando, puxa, como você fez isso com o Excel? Né? Por mais que você fale, puxa, muito trabalho, não é trabalho, é questão de conhecimento. Quando você está fazendo talvez pela primeira vez, você vai levar um pouquinho de tempo. Não é o mesmo tempo que o professor, mas muitas vezes você vai treinando, praticando e você vai melhorando o teu nível de conhecimento na ferramenta. Tudo bem? O que eu vou fazer ainda aqui, ó? Vou pegar lá na planilha 2, aquele item de segmentação, ó, Ctrl X nele. Vou na planilha 3 e vou colar ele aqui, ok? Quando eu colo ele aqui, ó, conforme eu clico, olha o que ele faz, ó. Ele vai trazer agora as informações por ano. Vou limpar o filtro, limpei o filtro. Olha só. Mas eu vou deixar aqui assim, a Deus dará? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a linha 1 aqui, ó, aumentar um pouco mais o tamanho dela, ok, ó. Para dar fazer uma pequena brincadeirinha. A linha 2 aqui, ó, eu vou clicar nela, eu acho que eu vou mudar de cor também, ó. Vou deixar numa outro tom de cor e vou, ó, diminuir ela aqui, ó, tá? Botãozinho direito eu vou inserir uma linha nova, só que ele não inseriu a linha que eu quero, mas não tem problema. Vou pegar a linha 3 aqui, ó, pincelzinho, coloca ela para cá e essa outra linha eu vou tirar a formatação, ela ficando agora de volta naquele tom de azul que a gente está trabalhando, que não é esse aqui não. Deixa eu pegar o de cima aqui, ó, da linha 4, passo aqui na linha 3, aí fica mais assertivo, tá? Ficando assim, ó, a barrinha, tá? O que eu posso fazer, ó? Eu vou lá no inserir, ilustrações, formas, vou pegar uma caixa de texto e vou colocar aqui, ó, relatório de desempenho de vendas ou de faturamento, como você achar aí mais interessante. Eu vou colocar aqui, ó, aumentar, vou mudar a fonte, ok, ó, vamos colocar uma corzinha branca, negrito, ó, vou deixar ele aqui, ó, que bacana. E esse ano que você está vendo aqui é um item de segmentação. O que eu posso fazer nele? Eu posso fazer configurações visuais para deixar ele com um aspecto melhor. Então, por exemplo, vou lá na segmentação de dados, vou clicar aqui nos estilos. Eu tenho esse estilo aqui, ó, de um azul claro, né, ó, cinza, vou utilizar esse estilo. Entretanto, eu vou configurar ele, ó. Botão direito, duplicar. Agora, com o estilo duplicado, o que eu faço? Eu vou fazer algumas configurações visuais, ó. Segmentação de dados inteira, eu vou lá em formatar. Preenchimento, ó, eu posso aqui, por exemplo, utilizar o sem cores. Ou colocar na cor que eu estou trabalhando, tá? Ó. Vou dar OK. Ok, quando eu faço isso, ó, não aplicou, né? Pera aí.
Deixa eu pegar a corzinha que eu estou trabalhando aqui, ó. Ah, esse tom de azul aqui, ó. Achei ele. Vamos clicar nele de novo. Segmentação. Vou voltar aqui na parte superior, ó. Ele está aqui, ó. Modificar. Vou pegar aqui, ó, formatar e vou colocar ele, ó, no mesmo tom de cor, ó, nesse azul escuro. Quando eu fizer isso, ó, vou dar OK, OK. Olha o que vai acontecer, ó. Ah, professor, nada, tá aqui em cima, ó. Cliquei nele, tá naquele tom de cor. Mas eu tenho outros itens de configuração, como por exemplo, ó, configurar segmentação de dados. Eu não vou exibir cabeçalho. Vou dar OK, ficando agora, ó, mais limpo. Vou encolher aqui, ó. Você vai ver que ele tá assim, ó, o ano. Tudo bem? O que mais eu posso fazer? Eu vou agora pegar aqui de novo, ó, botãozinho direitos, modificar. Vamos ver, segmentação de dados inteira, formatar, ó, borda. Eu vou colocar aqui, ó, nenhuma. Vou dar OK, não. Vou na fonte. Vamos mudar a fonte aqui também, ó. Vou colocar a Segoia aqui, ó. Aqui, ó, Segoia UI. Pronto. A cor dela vai ser na corzinha branca e vou dar OK. OK. Olha só. Ficou nessa característica visual, dando a impressão de botãozinho, ó. Ó que bacana. E não fica, né, pessoal, uma coisa que vai ali, por exemplo, dificultar a visualização. Ele tem um objetivo de facilitar, tá? Vou pegar aqui, ó, relatório de vendas, vou dar um Ctrl D. Vou colocar aqui, ó, ano. Vou clicar nele, tirar um pouquinho do zoom e colocar aqui, ó, à frente. Então quer dizer que a pessoa tem que escolher o ano. Quando ela escolher o ano, veja como que fica o nosso relatório. Interativo, apresentando os dados de um modo melhor e mais preciso. Uma coisinha que é bem bacana, eu vou clicar aqui, ó. Quando a gente faz o rótulo, gente, eu posso colocar ali na extremidade interna, ó. E aí aqui eu vou colocar num outro tom de cor, ó. Só para facilitar, ó. Vou fazer a mesma brincadeira com esse, ó. Vou colocar lá o rótulo, ó, na extremidade interna e vou mudar a corzinha dele, ó, dando um outro contraste. Conforme você clica, ó, fica até melhor de você visualizar os dados aí, por exemplo, no teu gráfico, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui a altura. OK. Vou clicar na página inicial, olha como ficou o relatório. Michel, tem outras áreas que eu poderia colocar outras informações, por exemplo, aqui na parte inferior. Sim, você poderia colocar outras informações, como por exemplo, olha só, eu vou lá na planilha 2, você tem aqui esse total, não tem? Como que você poderia colocar o total lá, tá? Você poderia fazer o seguinte, ó, eu vou na planilha 3 de novo, eu vou pegar aquela forma que a gente fez, eu vou dar um Ctrl D nela, eu vou colocar aqui na parte inferior, tá? Ó. Colocar para cá, acertar aquela curvatura, ok, ó. Olha só, vai ficando assim, ó. Tipo uma caixa de texto, ok? Vou dar um Ctrl D também nela de novo e vou colocar ela para cá, ó. Ficando na parte inferior, tá? Agora, eu vou pegar aqui, ó, relatório de desempenho de vendas. Vou dar um Ctrl D. Vou colocar aqui, ó, total de vendas. Tudo bem? E aí, vou dar um outro Ctrl D, ó. Vou colocar aqui ao lado. Só que aqui eu vou fazer o vínculo de célula, vou colocar igual. Eu vou lá na planilha 2. Se eu clicar direto aqui, pessoal, o que que ele faz? Ele vai pegar aqui, ó, infodados tabela dinâmica. Eu não quero que ele pegue isso. Eu vou clicar numa célula qualquer e vou verificar qual que é a célula do total, ó. É o B10. Então se eu vim aqui colocar B10, ó, ele vai vincular a informação, tá? Aí eu vou pegar agora que é o formato, ó. Página inicial, pincelzinho, clico aqui. Detalhe, esse ajuste que eu estou fazendo serve para esse tipo de estrutura, tá? Talvez você tenha que fazer alguma adaptação depois aí, se tiver mais dados, tudo bem? Mas isso a gente detalha no curso. Eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, colocar aqui ao lado também essa informação, tá? Só que aí eu vou olhar aqui e falar, poxa, a informação é a mesma. O que eu poderia fazer? Olha só, eu poderia criar uma outra tabela dinâmica, eu vou selecionar essa daqui, ó, Ctrl C, vou colar aqui, tá bom? Ó, e vou ensinar mais uma dica para você.
Aqui a gente está fazendo um campo de soma de valor, tá bom? Deixa eu mostrar a lista de campos para vocês. Se eu configurar o campo, eu poderia fazer uma contagem. E aí eu vou ter, por exemplo, a quantidade de itens vendidos ali. Então eu vou vir agora aqui, ó. Vamos pegar a página inicial, Ctrl 1, primeiramente. Eu vou colocar em número inteiro, tá? E é esse número que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou lá na planilha 3. Vamos colocar aqui, ó, quantidade de vendas, tá? E aqui, ó, a gente faz o vínculo. Vou clicar nela, vou dar o igual, eu vou lá na planilha 2, clicaria nessa célula, vou clicar na célula de baixo, tá? Que no caso seria ali o H8. Aí eu faço a correção aqui. Fiz o vínculo, vou clicar aqui na caixinha, pincelzinho, clico nela, ó, para deixar aqui um pouco mais bonita a informação na planilha. Então o que aconteceu agora? Olha só, vamos tirar aqui, ó, encolher um pouquinho na parte superior. Você fez um relatório, né, interativo no Excel. Ó. Conforme você clica, ele traz a informação do total de vendas e quantas vendas foram feitas. Olha só, olha que bacana. E com um design, com um visual mais bonito, mais profissional e que te ajuda aí a você ter, por exemplo, ideias para criar soluções no teu dia a dia que você vai se destacar. Então hoje o nosso objetivo era ensinar você a criar um relatório interativo no Excel, com diversos recursos, além do que fazer um relatório mais bonito, mais profissional, para você começar a evoluir no uso dessa ferramenta. Tudo bem? Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a nossa próxima dica. Tchau, tchau! Bom, pessoal, eu vim aqui recomendar o curso Excel online do professor Michel Fabiano. Um curso que vale muito a pena. Um curso de Excel que me proporcionou grandes valores, me abriu portas, me proporcionou um emprego novo. Um curso que me fez crescer profissionalmente. Pessoal, o curso mais barato e mais completo do mercado. O professor é muito atencioso. Qualquer pergunta, dúvida, ele responde de maneira quase instantânea. Pessoal, eu vim aqui recomendar, eu super recomendo.